que somente o braço de educação de vocês tem expectativa de faturar 20 milhões esse ano. É isso? Números, é que nem sócio também, né? Eu imaginei números, que ele eu também... não, assim, eu nem quero saber. Eu falo pra ele, é tipo, olha, assume tudo. Eu olho, ele, é isso, então tá bom. Ele podia estar sentado aqui também. O que eu vi... Só do presencial. Do presencial, isso. Caramba, e além disso, são mais de 20 unidades de clínica que vocês pretendem abrir em 2022. E eu queria saber quantas pessoas estão dentro hoje, pegando a holding, digamos assim, Natália Beauty. Quantas pessoas tem hoje? Tem em média 120 pessoas diretas e 250 indiretas. 120 diretos, 250 indiretos. É bastante, gente. Tem bem complexo. O marido dela está aqui na nossa frente, ele está soprando os números, né? É marido? Ela que bom. falou, Não tinha visto. Nossa, que gafe se não for. Minha cara falar isso. Eu ia falar sócio? Não, se eu não soubesse, eu não ia falar, né? Que era o marido. Tá certo. Não, pode ser que eu falasse, porque eu sou meio louca. Mas vai saber. Mas eu queria saber, então, agora que a gente falou um pouquinho no geral, se você passar até outros números, fique à vontade. Mas como que você saiu de menos 90 mil para um império multimilionário, né? Porque eu tô fazendo as contas aqui. Muito rápido, e vendo, né? Se fatura tanto, se a margem deve ser alta, né? O valor disso, poxa, talvez seja a casa do bilhão já. Sim. É que o que eu acho que aconteceu mesmo é que ninguém nunca tinha olhado com um olhar mais corporativo para um negócio da beleza, ainda mais design de sobrancelha, né? Que nem era tido tanto como profissão. A vizinha fazia, a minha prima fazia sobrancelha, a tia, a colaboradora de casa. Então, sobrancelha era uma coisa comum. E até hoje, assim, eu acho que a profissão, ela tem sido mais valorizada e o movimento que eu iniciei trouxe um pouco desse reconhecimento como profissão no Brasil. O embelezador do olhar e do lábio. Eu comecei em 2016, muito recente. Então, Nossa, 2016, amor, você ouviu? Eu comecei fazendo, eu morava em São José do Rio Preto, eu era casada lá com meu ex-marido e tinha uma filha. E lá eu gerenciava uma clínica de estética, que tinha sobrancelha, que tinha um serviço de sobrancelha que uma mulher fazia, eu só gerenciava. Então ela saiu e deixou todos os clientes sem retoque, né? Ela abandonou a clínica e é um trabalho que precisa de retoque. Depois de 30 dias, e elas já tinham pago o valor que estaria incluso. Nesse momento eu escondendo a minha que precisa de retoque, só não tem tempo. Não eu já olhei e falei, eu vou falar pra ela, a gente vai criar um planejamento. Fazer um retoque. Precisa mesmo, eu sei. É porque eu não tenho tempo pra ir até lá fazer o retoque. Não, mas a gente dá um jeito. A gente vem até aqui, viu? Se você quiser. Sim, desculpa. Não, imagina. E por isso eu fui fazer o curso. Olha que louco. Então, não foi uma coisa que eu planejei. Eu nunca planejei entrar para a área da beleza. Até porque eu trabalhei a vida toda com restaurante. Você era administrativo lá. E eu não sou formada em nada. Não me formei na faculdade. Eu trabalhava em restaurante. Era recepção, caixa, balança. Eu tinha uma noção de negócio, querendo ou não, mínima ali, de uma operação diferente. Mas eu vi a oportunidade de fazer o curso. E, na verdade, não foi nem para ter uma profissão. Eu fui fazer o curso para resolver o problema da falta da profissional para realizar os retoques. Você, como uma boa empresária, você falou, preciso resolver esse problema, tapar esse buraco, vou fazer aqui eu era gerente, eu gerenciava o modelo ali. Tinha outras coisas, massagens, tinha limpeza de pele, tinha várias coisas. Mas você não tinha participação no negócio? Não, você era uma funcionária, né? Era da família do meu ex-marido. Mas eu não tinha participação, porque não tinha um lucro que dividia e ia para minha conta. Eu ainda tinha as dívidas de quando eu morava com meu pai, que eu não paguei mais. Porque eu trabalhava com meu pai. Quando eu falei que ia casar, ele parou de pagar todas as minhas contas. Falou, olha como o machismo era forte ainda. E a gente fala, é recente. Ele falou, já que você vai casar, suas contas agora são do seu marido. E eu não tinha de onde tirar. Quantos anos você tem, Nath? Hoje eu tenho 34, tinha 25. Quando eu me casei com meu ex-marido, e aconteceu tudo isso. E eu falei, bom, não vou jogar para ele pagar, eu queria sair de casa. Se eu jogasse as minhas dívidas, que eram poucas, de cartão de crédito, a parcela do meu carro, que era 90 meses, ele já ia se assustar e não ia mais casar comigo. Tipo, olha que louca. E aí, louca assim, no sentido de, olha como a gente se coloca numa posição difícil a minha intenção era sair da minha casa, da casa dos meus pais, que era um ambiente hostil, não era algo que eu queria. E eu tava morando em São José do Rio Preto, já tava com uma filha.
E lá aconteceu isso de eu fazer o curso. Comecei a atender em 2016 as clientes lá na clínica, mas até então o dinheiro que nós ganhávamos era para pagar a família ali, não tinha luxo, era conta, tudo. Então estava tudo acumulando. Imagina os juros de todas as contas e meu nome lá no pau e eu aqui, de Isso boa. era 2016? 2016 já. Os juros estavam num patamar muito parecido com os juros atuais. Então, o Brasil de juros muito altos, né? Sim, e eram dívidas tipo de 2013, 2012, já estava correndo juros há bastante tempo. Isso, muito. E aí eu comecei a atender muito lá na clínica e as clientes começaram a amar o jeito que eu atendia e foi uma coisa muito disruptiva no sentido de carinho, de acolhimento, sensorial. Então eu abraçava elas. Eu acho que era mais uma carência minha, mas que deu certo. Que deu certo. Comecei a atender, super viralizou o procedimento lá. Depois de um ano eu me divorciei, que aí que entra o negócio, o fundo do poço, né? Eu me divorciei. No sentido não dava pra se enterrar mais, sempre dá. Porque assim, imagina aqui, eu sempre tive um pai e um marido onde eu não tinha poder de decisão, nunca tive. E a mulher hoje sofre muito com isso. Então eu nunca tive um poder de decisão sozinha, sem ser influenciada por ninguém. Então ou era o meu pai que decidia por mim, ou era o meu ex-marido. Né? Então, quando eu me vi sozinha, que aí eu me divorciei no final de 2016, voltei a morar em São Paulo com a minha filha, e todas as dívidas, sozinha, Você é natural de São Paulo? Eu sou. Era eu, meu nome, porque eu não tinha o nome de outra pessoa, né, pra usar, pra qualquer coisa. Era o meu nome sozinha, todo com restrição no Serasa, no SPC, com carro, com busca e apreensão. Nossa. A minha filha, e o que aconteceu? O meu maior pesadelo. Eu voltei para casa dos meus pais e ainda com a minha filha. Ou seja, ela teria a mesma criação que eu. E aquilo era uma coisa que me deixou sufocar. Eu falei, eu não quero isso para mim, eu não tinha alternativa. Mas eu voltei a morar lá e a única coisa que eu sabia fazer era sobrancelha. Então, eu comecei a atender na casa das clientes, e divulgando, fazia muita gente de graça para trazer mais cliente. Então, eu ia atendendo, eu saía, ia atender na casa de um monte de gente e voltava. E depois de 3 meses fazendo isso, eu falei, não, chega. Aí eu aluguei um apartamento para mim, tinha 40 metros na época, bem longe da casa dos meus pais. E aluguei uma sala também, uma salinha de 30 metros. Isso em 2017, em abril. Aí eu fundei a empresa, né? Que era aí eu comecei a entender o que era empreender. Eu tinha que ter um CNPJ para abrir uma conta, para não sei o quê. Então foi tudo bem pequenininho. Foi MEI na época? Foi. Não, que louco. E vai crescer. É uma jornada muito legal. E eu comecei a trabalhar muito, atender mais e mais. E foi meu primeiro grito, assim, de liberdade. Quando eu fui pro meu apartamento com a minha filha. Quando eu aluguei o meu espaço. Começou a ganhar um dinheirinho também, e também que eu vi que eu era responsável por todas as decisões. Eu não tinha ninguém para tomar por mim. Isso é uma bênção ou uma maldição, né?